Irmãos, vamos realizar a leitura do Salmo 110 inteiro, mas nós vamos nos ater a um versículo só nessa noite. O Salmo 110 diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará para fora de Sião a vara da tua força, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo estará disposto no dia do teu poder, nas belezas da santidade desde o ventre da manhã. Tu tens o orvalho da tua juventude. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor, a tua direita ferirá os reis no dia de sua ira. Ele julgará entre os gentios. Ele encherá os lugares com os cadáveres. Ele ferirá as cabeças de muitos países. Beberá do ribeiro no caminho. Por isso, levantará a cabeça. Irmãos, nós temos dois versículos aqui que os olhos mais atentos já devem ter notado, que falam de Jesus Cristo diretamente. O verso 1, que nós vamos estudar, e o verso de número 4, que nós não vamos estudar, porque já falamos um pouco sobre isso quando vimos Jesus na história de Moisés, que veja lá o verso 4. Não vamos estudar, mas só para você entender que fala de Jesus. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, nós não vamos estudar este versículo. Até porque quando a gente estudou Jesus na história de Moisés, a gente foi lá em Hebreus e nos deparamos com essa afirmação de que Melquisedeque era uma espécie de Cristo. Mas apenas com essa informação a gente já percebe que é um salmo messiânico. Que é um salmo que ele é usado no Novo Testamento para se referir a Cristo e a sua obra. Mas o verso que vamos estudar, irmãos, é o verso 1. Então vamos ler mais uma vez o verso 1. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Vamos ler juntos agora? O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Amém. Irmãos, este salmo, primeiramente, é um salmo de Davi. Inclusive, algumas bíblias, como essa que a gente usa aqui no culto, já deixa claro. Antes de iniciar o salmo, está lá: Salmo de Davi. Então, quem escreveu este salmo foi Davi. A segunda informação que eu trago para os irmãos é que este salmo é o salmo que mais aparece no Novo Testamento. Tanto o verso 1 quanto aquele verso 4. O que não deixa dúvida que é um salmo messiânico. Só para você ter uma ideia, eu anotei aqui as referências que falam desse salmo no Novo Testamento. Então, ouça com atenção. Atos 2, 34 e 35. 1 Coríntios 15, 25. Efésios 1, 20. Colossenses 3, 1. Hebreus 1, 13. 1 Pedro 3, 22. Todos esses versos, essas passagens, falam desse salmo, direto ou indiretamente. Na verdade, falam desse versículo 1, direto ou indiretamente. Irmãos, eu vou, junto com vocês, dividir esse versículo em 3 partes. Esse pequeno versículo a gente vai dividir em 3 partes. A parte A, a parte B e a parte C. Pastor, tem como fazer isso? Tem. Esse pequeno versículo nós vamos dividir em 3 partes. A parte A do versículo, Davi narra uma conversa. O que Davi nos mostra é que está tendo uma conversa. Veja a parte A do versículo, só o comecinho. O Senhor disse ao meu Senhor. Então o que a gente percebe aqui, irmãos?
que está tendo uma conversa entre o Senhor e o Senhor de Davi. Entre o Senhor e o meu Senhor, quer dizer, o Senhor de Davi. Os dois estão conversando, o Senhor e o Senhor de Davi. A parte B do versículo revela o conteúdo dessa conversa. Veja aí, ele abre aspas, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Irmãos, então, qual é o conteúdo dessa conversa? É o Senhor dizendo ao Senhor de Davi o seguinte: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos por escabelo, ou por estrato, ou por debaixo dos seus pés. Então, o que a gente percebe nessa parte B? A gente percebe que, primeiro, o Senhor de Davi, ele se assentaria à direita do Senhor. Direita, irmãos, quando a Bíblia fala a direita do Senhor, a direita, a destra de Deus, se refere a um lugar de honra e principalmente um lugar de autoridade. Então essa parte B, ela nos mostra que o Senhor de Davi receberia do Senhor autoridade. Autoridade sobre quem? Autoridade para fazer o quê? É a parte C do versículo que fala dos inimigos. Vamos ler de novo. Abre aspas. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Irmãos, Davi está narrando que o Senhor dele, o meu Senhor que ele chama, tem inimigos. E o Senhor vai colocar esses inimigos do Senhor de Davi debaixo dos pés dele. Para a gente compreender esse salmo, a gente precisa descobrir quem é o Senhor e quem é o Senhor de Davi. Se a gente descobrir, irmãos, quem é o Senhor e quem é o Senhor de Davi, a gente vai entender esse salmo. Só que eu pergunto a vocês, o texto que a gente leu, o versículo que a gente leu, diz claramente, diz abertamente quem é o Senhor de Davi? Está escrito aí quem é esse que Davi chama de meu Senhor? O outro Senhor, os olhos atentos já descobriram quem é. Porque repare, volta lá no comecinho, o Senhor, na maioria das Bíblias está tudo maiúsculo. Não sei como é que está aí na sua. Então, irmãos, quando aparece assim, Senhor, com tudo maiúsculo, no Antigo Testamento, a gente já sabe que é quem? É Deus, o Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas. Então, o primeiro, por favor, tá? O primeiro personagem dessa conversa, a gente já sabe quem é. O Deus Pai, o Senhor. Só que o texto não está nos dizendo quem é o Senhor de Davi, ou o meu Senhor. A gente precisa descobrir, irmãos. Como descobrir, pastor? É fácil, Jesus mesmo revelou. Como entender esse salmo é fácil, Jesus mesmo explicou. Interessante que a Bíblia explica a Bíblia. E muitos dos salmos que falaram de Jesus, o próprio Senhor Jesus explicou esses salmos. Que é o caso desse Salmo 110, verso 1. Vamos descobrir quem é esse Senhor de Davi. Vai lá em Marcos 12. A gente precisa descobrir quem é o Senhor de Davi, que Davi se refere, o meu Senhor. Marcos 12, 35. Ninguém é melhor do que o próprio Senhor Jesus para explicar para a gente esse salmo. Marcos 12, 35. Podemos, irmãos? O verso 35. E Jesus, enquanto ensinava no templo, respondeu dizendo: como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? Irmãos, parem um pouquinho. Vocês que já leram os evangelhos, vocês percebem
que por vezes Jesus era chamado de filho de Davi. Aquele episódio tão famoso dos cegos, né, que clamavam, e eles clamavam como: ó Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por quê, irmãos? Porque talvez não seja tão importante eu falar, porque a maioria já sabe, mas eu vou falar. Por que filho de Davi? Porque Deus havia feito uma promessa a Davi, de que não faltaria um sucessor no trono. E esse sucessor, a quem Deus estava se referindo, era Jesus. Não sei se vocês sabem, eu acredito que sim, que Jesus, ele descende de Davi. Ele descende, quer dizer, ele é descendente de Davi. Por isso, ele era chamado filho de Davi. Aqueles que acreditavam que Jesus era o Messias, se referia a Jesus com esse título, filho de Davi. Então aí Jesus vai tratar sobre isso. Ele vai dizer, por que os escribas dizem que o Cristo é o filho de Davi? Aí ele decide ensinar algo sobre isso, algo que tem tudo a ver com o Salmo que a gente acabou de ler. Vamos ver, verso 36. Pois o próprio Davi disse, detalhe aí, irmãos, o próprio Davi disse, pelo Espírito Santo, o que? O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Para aí um pouquinho. Jesus ele vai explicar o Salmo 110, verso 1, que a gente acabou de ler, agora a gente está lendo de novo, e é igualzinho, né? Incrível que as palavras são as mesmas. Só que tem um detalhe aqui que não está lá. O Senhor Jesus disse que Davi, quando escreveu este salmo, ele o fez pelo Espírito Santo. Então, quem inspirou Davi a escrever o Salmo 110, verso de número 1, quem inspirou Davi foi o Espírito Santo. Os irmãos precisam entender isso. Não foi coisa da cabeça do Davi, nem do coração dele. Foi algo soprado pelo Espírito Santo. E Jesus explica quem é esse Senhor de Davi. Veja o verso 37. O próprio Davi, portanto, chama-o Senhor. E como ele é então o seu filho? E pessoas comuns o escutavam com alegria. Irmãos, é simples de entender isso. Jesus está querendo mostrar que o Senhor de Davi, lá do Salmo 110:1, é Ele mesmo, é Jesus. E a pergunta que Jesus faz é muito interessante. Como que Davi me chamou de Senhor, sendo eu seu filho? Por acaso algum pai chama o filho de Senhor? É o contrário, né? O filho chama o pai de... Então o que Jesus estava querendo explicar aqui para os escribas é o seguinte: vocês me conhecem como filho de Davi, mas Davi me conhecia como Senhor dele. Vocês me chamam de filho de Davi, mas na verdade eu sou Senhor de Davi. E Davi me disse, ou Davi me chamou de Senhor. O que a gente descobre com esse salmo, irmãos? Que Davi estava dizendo assim, ó: o Senhor, quem é esse primeiro Senhor que Davi fala? Deus. Disse ao meu Senhor. Quem é esse meu Senhor? Jesus. O que a gente acabou de descobrir aqui? Que aquela conversa do Salmo 110:1 era uma conversa do Deus Pai com o Deus Filho. Porque Jesus explicou para a gente que esse Senhor de Davi era Ele.
E só mesmo o Espírito Santo para mostrar isso para Davi, porque como que Davi ia saber desse diálogo, dessa conversa que estava acontecendo, irmãos, na eternidade? Isso é maravilhoso. Só que eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Se já quiser voltar lá para o Salmo, que a gente vai voltar para ele, já, deixa lá, aberto. Mas eu queria que vocês prestassem atenção aqui em mim. No Salmo, no Marcos, que a gente acabou de ler, a gente descobriu quem é o Senhor de Davi, né? Quem é o Senhor de Davi? Jesus. Só que eu quero citar mais dois textos, irmãos. E aqui não precisa abrir, eu só vou citar, eu vou ler e vou explicar para vocês. Dois textos do Novo Testamento que falam desse Salmo. O primeiro é Atos 2, 34 e 36. Pedro cita esse salmo. Deixa eu ler para vocês. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até eu fazer dos teus inimigos por escabelo de seus pés. Então Pedro também usa esse salmo para falar de quem? De Jesus. Que ele vai dizer assim, ó: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, na leitura que a gente fez de Marcos, a gente descobriu que o Senhor de Davi é quem? É Jesus Cristo. E Pedro usa esse salmo para explicar para os fariseus. Esse discurso aqui foi no dia de Pentecostes. A gente estudou isso aqui no estudo de Atos no domingo. Pedro usa esse salmo para dizer o seguinte: o Jesus que vocês colocaram na cruz, Deus colocou no trono. O Jesus que vocês humilharam, Deus honrou. O Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Em outro texto que eu quero ler para os irmãos é o de Hebreus 1,13, que o autor de Hebreus também cita esse salmo. Veja só. Mas a qual dos anjos, a pergunta, mas a qual dos anjos disse ele alguma vez: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés? Então, o autor de Hebreus também usa esse salmo para explicar o quê? Os irmãos podem repetir comigo? Jesus é superior aos anjos. Toda a primeira parte do capítulo 1 de Hebreus, o autor quer deixar claro isso. Jesus é superior aos anjos, porque Deus nunca disse a um anjo: assenta-te à minha direita. Mas Deus disse a Jesus: assenta-te à minha direita. Irmãos, Jesus é maior do que os anjos. Só por curiosidade mesmo, para você aprender. Você sabia que os anjos foram criados, né? Deus criou os anjos. Os anjos são criaturas, foram criados. Mas Deus não criou Jesus. Jesus não é uma criatura. Irmãos, Deus foi criado? Jesus também não foi criado. O Espírito Santo também não foi criado. A Trindade é autoexistente. O Deus Pai é eterno. O Deus Filho é eterno. O Deus Espírito também é eterno. Por isso, irmãos, que as testemunhas de Jeová, o testemunho de Jeová é uma aberração tão grande. Porque eles olham para Jesus e eles enxergam Jesus como uma criatura. Como Deus criou a gente, como Deus criou os anjos, como Deus criou os animais, eles afirmam que Jesus também apenas é uma criatura.
Só que Jesus não foi criado, irmãos. Ele é. E como eu disse ainda há pouco, essa conversa entre o Deus Pai e o Deus Filho está acontecendo na eternidade. Irmãos, agora a gente pode entender o Salmo com mais clareza. Vamos voltar para o Salmo? Vamos entender ele com mais clareza? A gente viu que é uma conversa que está tendo, né? O Senhor disse ao meu... Como é que a gente pode entender isso aqui? Da seguinte forma: o Deus Pai disse ao Deus Filho. O Deus Pai disse ao Deus... Esse meu Senhor aí que Davi fala é o Deus Filho. Quem é o Deus Filho? Jesus Cristo. Então é uma conversa entre Deus Pai e Deus Filho. A parte B, só o comecinho, a gente consegue entender, ó. Assenta-te à minha... Então o que está acontecendo aqui? O Deus Pai está falando para Cristo, para o Deus Filho, que ele se assentaria à sua direita. E como eu disse, direita é lugar de honra e autoridade. O Deus Pai, irmãos, ouçam. Esse Salmo 110, verso 1 é maravilhoso. É o Deus Pai dizendo ao Deus Filho: eis que eu te dou toda a... E não foi isso que Cristo disse? Toda a autoridade me foi dada pelo meu Pai. Então toda a autoridade está sobre Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscita, ele ascende aos céus e ele se assenta à direita do Pai. Estevão, lembra? Estevão, quando ele está quase morrendo, ele vê o céu aberto e Cristo de pé ao lado do Pai. Nesse exato momento, irmãos, o Cristo que um dia esteve numa cruz está à destra do Pai, e sobre ele está toda a autoridade. E quem deu essa autoridade para Jesus? O Pai. O Deus Pai deu autoridade para o Deus Filho. Só que é interessante, irmãos, que ainda no Salmo vai dizer: até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Eu posso ler rapidinho para vocês um comentário da Bíblia de Genebra sobre essa partezinha, pôr os inimigos debaixo dos pés? Então olha para cá enquanto eu leio. Após uma vitória militar, os líderes do Oriente Próximo e Médio humilhavam seus inimigos derrotados, pisando sobre suas cabeças ou pescoços. Então, o exército que vencia a guerra humilhava os seus inimigos, colocando-os debaixo da onde? Dos pés. Então, o Deus Pai está dizendo assim: toda a autoridade está sobre você. E todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus. Quem são os inimigos de Cristo? Quem são os inimigos de Deus? Quem são? Eu posso citar alguns aqui. Satanás é o inimigo de Deus? Não? O que vocês acham? Sim. A morte, o falso profeta, o anticristo e os ímpios. Os ímpios. Geralmente quando a gente fala assim, o inimigo de Deus, Satanás, sim é, mas todo homem ímpio, conforme Paulo diz em Romanos 5, verso 9, se eu não me engano, todo homem sem Cristo é um inimigo de Deus. Todo ímpio é um inimigo de Cristo, é o inimigo do Pai, é o inimigo do Filho. Então, olha o que eu vou dizer a você. Se você está aqui, ou em casa acompanhando esse culto, ou vai acompanhar essa mensagem depois, se você não está em Cristo,
você é inimigo dele, como o diabo é, como o falso profeta é, como o anticristo é. E o que Deus está falando que vai fazer com os inimigos de Jesus? Colocar debaixo. Cristo vai esmagar todos os seus inimigos. Irmãos, você sabe que Jesus Cristo é chamado de pedra angular, pedra principal. E Jesus Cristo, usando aqui esse exemplo da pedra, ouçam isso. Jesus Cristo, como pedra, ele sustenta a sua igreja. Toda a igreja é sustentada por Cristo, a pedra principal. Só que Jesus Cristo, como pedra, ele vai esmagar os ímpios. Então, se por um lado Jesus Cristo, que é a pedra, sustenta a igreja, ele é a pedra que vai esmagar os ímpios, os não crentes, os que não estiverem nele. Se você ler Apocalipse, eu estou caminhando para o fim, se você ler Apocalipse 20 e 21, capítulo 20 e capítulo 21, você vai ver que, eu até anotei aqui para mim não esquecer, você vai ver que no juízo final, no final de tudo, Satanás, o anticristo, o falso profeta, a morte, o inferno e os ímpios, todos os inimigos de Deus, serão esmagados, serão destruídos, irão padecer por toda a eternidade num lugar chamado lago de fogo e enxofre. Irmãos, para resumir e eu trazer as aplicações, o que esse Salmo 110 está dizendo? Verso 1. Que o Deus Pai deu ao Deus Filho a autoridade e que vai pegar os inimigos dele e colocar debaixo dos pés. Em outras palavras, irmãos, Jesus Cristo, ele reina. E isso é uma excelente notícia para os salvos, mas é uma triste notícia para os ímpios, porque na condição de inimigos de Deus, eles serão esmagados debaixo dos pés de Jesus. Não sei se os irmãos conseguem entender a seriedade disso, a profundidade, a grandeza disso. E eu quero agora concluir, pode fechar a sua Bíblia, com algumas aplicações para a gente orar. A primeira aplicação, preste muita atenção. Esse salmo, irmãos, como toda a Escritura, foi inspirado por Deus. Jesus disse, Davi falou pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso nos mostra que a Bíblia é composta por 66 livros que sim, foram escritos por homens, mas homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. O que você tem em mãos não é mais um livro ou uma coletânea de livros, é a palavra de Deus. Aliás, reparem no que eu disse, é a palavra de Deus. Eu disse que é uma das palavras de Deus? Eu disse que é a palavra, que é o que a gente tem aprendido na nossa confissão de fé. Deus fala única e exclusivamente através das Escrituras. Segundo ponto, e eu não vou me estender porque a gente vai falar disso na semana que vem, mas o segundo ponto é que a gente aprende nesse salmo um pouco sobre a natureza de Jesus. Eu já disse que Jesus não é um anjo ou uma simples criatura, e tampouco um Deus menor. Jesus não é um Deus menor. Jesus Cristo é
inteiramente homem, filho de Davi, semente de Davi, foi gerado no ventre da Virgem Maria. Jesus, inteiramente homem. Só que Jesus não é apenas filho de Davi, ele é Senhor de Davi. Ele é inteiramente Deus. Irmãos, ouça isso. Eu sei que vocês precisam ouvir, porque vocês nunca ou pouco ouviram. Jesus é completamente homem e completamente Deus. Qualquer um que negar uma dessas duas naturezas de Cristo está negando as Escrituras. Se alguém disser assim: Jesus não foi homem, Jesus foi apenas produto, fruto de um fantasma, uma aparição, essa pessoa está indo contra a palavra de Deus. E esses que pensam assim, hoje não tanto, mas esses que pensam assim são antigos. Por que você acha que Jesus Cristo, isso João narra no final do seu evangelho, quando Jesus Cristo aparece para os discípulos, depois para Tomé, Jesus fala assim: toca aqui. Lembra disso? Toca. Por quê? Porque já naquela época, no primeiro século, tinham pessoas que diziam que Jesus nunca foi um homem, foi um fantasma, uma aparição. Então Jesus chega e fala: toca. Porque se você conseguir tocar, é porque eu sou homem. Só que ele não é somente homem, ele é completamente Deus. Como eu disse, as testemunhas de Jeová e outras seitas dizem que Jesus não é divino, que Jesus não é Deus. Você já deve ter ouvido alguma coisa parecida. Jesus foi um bom homem apenas, um profeta, um líder, um revolucionário. Irmãos, negar a divindade de Cristo é uma grande heresia. Eu quero que vocês repitam comigo: Jesus é completamente homem e completamente Deus. Não vou ter tempo para me aprofundar nisso, mas pelo menos vocês já estão aprendendo o básico. Não podemos negar isso. Sabe o que mais que a gente viu aqui? A Trindade. Você não viu a Trindade, não? Viu? É que você não percebeu. O Deus Pai falando com o Deus Filho, e esta conversa foi revelada a Davi por quem? Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Davi não poderia ver esta conversa, saber dessa conversa, senão pelo Espírito Santo. Não podemos negar a doutrina da Trindade. Ela pode ser complexa, ela pode ser difícil, quando a gente afirma Deus é um em essência e três em caráter, é um único Deus que subsiste em três pessoas, pode dar um nó na cabeça, mas não podemos negá-lo. E o Filho não é menor do que o Pai, o Espírito não é menor do que o Filho. Os três são eternos, os três são perfeitos, os três são dignos de toda a honra e de toda a glória. E por último, eu quero concluir dizendo que quem está em Cristo é filho de Deus. Então, se você está em Cristo, eu tenho essa notícia para te dar: você é filho de Deus. Mas quem não está em Cristo é inimigo de Deus. E o seu destino, se não se arrepender, é ser colocado debaixo dos pés do Senhor Jesus. Como disse no Salmo 2: beijai o Filho, para que não se ire. Bem-aventurado é aquele que coloca toda a sua confiança no Filho. Se arrependa dos seus pecados, coloque a sua confiança no Filho. Porque só então você vai deixar de ser inimigo para se tornar um filho do Deus vivo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.